Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Galerinha, você visualizou comigo, tá? Todos os modelos atômicos. Lá no início, você visualizou comigo os filósofos gregos, a teoria de Stahl, as leis ponderais. E agora eu vou dar continuidade ao nosso curso de atomista, fazendo um pouquinho inverso do que normalmente os livros fazem, tá? Porque primeiro você trata de números quânticos para depois tratar de distribuição eletrônica. Só que muitas questões de números quânticos acabam exigindo do aluno o conhecimento sobre distribuição. E aí eu vou fazer exatamente o inverso, tá? Então é o seguinte, ó. Você lembra lá do modelo de Summerfield, que ele descobriu os subníveis? Pronto. Para você montar o esqueminha da distribuição, eu vou sugerir isso para você, ó. Igual como fez Summerfield. Tipo, na primeira camada você tem um subnível, o S. Na segunda camada eu vou ter dois subníveis, o S e o P. Na terceira camada eu vou ter três subníveis, o S, o P e o D. Na quarta camada, o S, P, D, F. Na quinta camada eu vou até o F, depois eu sigo a ordem alfabética, G. Na sexta camada eu vou até o F, depois o G e o H. Na sétima camada eu vou até o F, depois G, H, I, tá? Então tu vai colocando uma linha abaixo da outra, beleza? O que é que Linus Pauling ele começou a caracterizar? Que no caso do subnível S, você tem no máximo 2 elétrons. Então tu põe 2 nos S. E sempre vai aumentando em 4, tá? Então o P eu tenho 6, o D eu tenho 10, o F eu tenho 14, o G 18, o H 22, o I 26. Então tu vai colocando uma linhazinha abaixo da outra e vai colocando 2 no S, depois é só aumentar em 4 para cada subnível. Beleza aí? Tranquilo? E você vai traçar diagonais, tá? Eu vou já te provar como é que surgiu essas diagonais, tá bom? Então você traça uma primeira diagonal apontando para um S2. Aí depois você vem, ó, uma segunda diagonal, 2S2. Uma terceira diagonal, 2P6, 3S2. Uma quarta diagonal, 3P6, 4S2. Uma quinta diagonal, 3D10, 4P6, 5S2. Uma sexta diagonal, 4D10, 5P6, 6S2. Uma sétima diagonal e uma oitava diagonal. Tiago, por que você parou na oitava diagonal? Porque o último elemento da tabela periódica, que é o 118, tá? Ele termina em 7P6. Então, na prática, não existe ainda você vir para cá, ó, pro 5G. Não tem isso, tá? A não ser que a prova do Enem queira trazer para você os possíveis novos elementos que serão descobertos, tá? Mas na tabela você vai só até o 7P6. Tiago, e essas diagonais, elas surgem assim por qual motivo? Porque a distribuição eletrônica, você tem os elétrons distribuídos em níveis crescentes de energia, tá? Então, de maneira seguinte, ó, quando eu pego o sódio, o número atômico dele é 11. O número atômico é o número de prótons. E o número de prótons, no estado neutro, é o número de elétrons. Então, o sódio tem 11 elétrons. E eu vou seguir nas diagonais até chegar no número 11. Então, tipo, ó, eu vou começar aqui, ó, pela primeira diagonal, um S2. Então, eu tenho 2 elétrons, né? Vou para a segunda diagonal, 2S2. Eu tenho 4 elétrons, 2 e 2, ó. Eu vou para a terceira diagonal, 2P6, 6 com 4, 10. Então, só falta mais um. O 3S, ele vai até o 2, só que eu só preciso de 1. Então aqui, ó, 3S1. Beleza? Então lembrou, você vai colocando os elétrons em ordem crescente de energia. E para seguir essa ordem crescente, é só você seguir as diagonais. Beleza? O ferro 26, aí eu vou, ó, 1S2, vou para a segunda diagonal, 2S2, a terceira diagonal, 2P6, 3S2, a quarta diagonal, 3P6, 4S2. Até aqui eu tenho 20. Para chegar em 26, faltam 6. Aí eu vou para a quinta diagonal, que começa onde? No 3D. O 3D, ele vai até o 10. Só que eu só preciso de quanto?
de 6. Então, ó, 3d6. Dominado aí? Tranquilo? Então, põe uma linhazinha abaixo da outra. No S tu põe 2. Depois vai aumentando de 4 em 4 e traça as diagonais. Não tem erro, tá? Mas, Thiago, de onde vem esse lance aí das diagonais, tá? Por que que as diagonais colocam em ordem crescente de energia? Observe aqui, ó. Por que que o 3D vem depois do 4S? Porque a ordem é crescente em termos de energia. O subnível 3D tem mais energia do que o 4S. Por isso que o 3D ele vem depois. Combinado assim? Agora eu vou te provar isso aí, ó. E como é que eu posso te provar isso aí? Eu posso te provar isso aí a partir da energia mecânica. O que é que a física me ensinou? Que a energia mecânica é a energia potencial mais a energia cinética. A energia potencial se refere à camada, ou seja, a energia potencial é o número da camada. Então, tipo, se eu estou na primeira camada, energia potencial 1. Se eu estou na quinta camada, energia potencial 5, tá? E a energia cinética se refere ao subnível. Então, se eu estou no subnível S, foi atribuído o valor de 0 a ela. Se eu estou no P, valor 1, o D2, o F3, tá? Se eu tivesse um G, 4. Dominado assim? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Se eu estou no subnível S, quem é a minha energia mecânica? É 1 da camada, mais o 0 do S. 1 mais 0, 1. O 2S vai ser 2 da camada e o S vale quanto? 0. Somatório, 2. O 2P, eu tenho 2 da camada e 1 do P. Tá aqui, ó. O P vale 1, show, 3. O 3S, 3 mais 0, 3. Opa, Titi. Quando der empate, quem é que predomina? A energia potencial. Quem tiver a maior camada vai vencer. Então, o 3S tem mais energia em relação a quem? Ao 2P. A energia mecânica foi igual, 3. Mas quem tiver a maior energia potencial, vence, tá? O 3P, 3 mais 1, 4. O 4S, 4 mais 0, 4. Porém, fique atento que dando empate, predomina a camada. O 3D, eu tenho 3 da camada e 2 do D. Somatório 5. Por isso que o 3D tem mais energia do que o 4S. Exatamente pelo fato de no somatório da energia potencial com a cinética, você ter um valor maior. Beleza? Tiago, na prova eu não preciso fazer isso, né? Concordo com você. Saber explicar é importante. O cara tem esse conhecimento aqui, ó, é importante. Agora, na prática, é só tu seguir as diagonais. Beleza aí? Dominado? E, Tiago, quando eu trabalho distribuição eletrônica, outro ponto acaba sendo bem importante, tá? Que é o seguinte, ó. Você fez comigo a distribuição do sódio e a distribuição do ferro, beleza? E eu falei o que para você? A distribuição eletrônica de Linus Pauling é uma ordem crescente em termos de energia. Então perceba, ó, quem está no final, não esqueça disso, quem estiver no final é o subnível mais energético. Então, ó, o 3S, ele é o subnível mais energético. O 3D é o subnível mais energético. Dominado? Não tem como errar isso aí. Quem é o subnível mais externo? O subnível mais externo é aquele que apresenta o maior número de camada, tá? E está no final da distribuição. Então, no sódio, perceba, quem é que está no final que apresenta o maior número de camada? O 3S. Então, o subnível 3S, além de ser o mais energético, também é o mais externo. Beleza? Agora, no caso do ferro, quem é que tem o maior número de camadas e está no final da distribuição? O 4S. Então, o subnível 4S, ele é o mais externo. Beleza? Lembrou comigo o seguinte, ó. Outro ponto que é importante em distribuição, camada de valência. Camada de valência é a camada mais externa, ou seja, é a que tem o maior número, moçada. Então, tipo, ó, no sódio, quem é a camada de valência? A 3. Tu tem 3 camadas. 1, 2 e 3, que é a mais externa, a 3, que é a de valência. E quantos elétrons eu tenho de valência? 1. Aí no ferro, quem é a camada de valência? É a que tem o maior número, quem é ela? 4. Aí eu tenho quantos elétrons na camada 4? 2. Brother, não tem estresse não. Beleza? Aí outro ponto importante,
um tal de elétron de diferenciação. O elétron de diferenciação, anote isso aí, ó. Elétron de diferenciação é o elétron mais energético. Ou seja, é o último da distribuição. Então, Tiago, o chamado S1 aqui, ó, esse elétronzinho aqui, é o elétron de diferenciação, o 3s1. O 3d6 é o elétron de diferenciação. O sexto elétron do D é o elétron de diferenciação. Tranquilo aí? Dominado? E, Tiago, quando eu falo em distribuição, outro ponto é importante, que é a distribuição em cátions. Eu vou lembrar com você que cátion é uma espécie que perdeu elétrons. Aí entra a dica. Quando você for retirar elétrons de alguém, você vai iniciar a retirada pelo subnível mais externo. É quem está mais próximo de sair da eletrosfera. Então, tu começa pelo mais externo. Então, tipo, ó, o ferro, percebam, o ferro, que é o mais externo, é o 4s2. Beleza. Se eu for retirar 2, ó, no ferro 2+, eu vou retirar 2. Eu vou retirar de quem? Do 4s, concorda? Então, eu vou tirar 2 dele, ó. Pum. Então, fica como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. O 4s2 foi embora. Porque do ferro para o ferro 2+, que é um cátion bivalente, né? 2, tu tirou 2 elétrons. E tu vai tirar de quem? Do mais externo, que é o 4s. Beleza? Se eu tenho o ferro 3+, olha o cuidado. Do ferro 3+, para o ferro 2, tu tirou mais um elétron, concorda? Beleza. No ferro 2+, quem é o subnível mais externo? É o 3D. No ferro neutro, o subnível mais externo é o 4s. Mas no ferro 2+, o subnível mais externo é quem está no final e tem o maior número. Então é quem? O 3D. Aí eu vou tirar dele. Então do ferro 2+, para o ferro 3+, eu vou tirar um elétron. E eu vou tirar aqui, ó, do D6, formando quem? O D5. Então quando você for retirar, você sempre retira do mais externo. Beleza aí? Tranquilo? Galera, mas assim, ó, uma coisa me incomodava. Porque eu tinha meio que decorar, né? Tipo, o ferro, tem o ferro 2 e o ferro 3, que é o ferroso e o férrico. Na biologia, tu até estuda isso, né? O ferro 2+ presente na hemoglobina, o ferro 3+ na chamada citocromo oxidase, que é uma enzima da cadeia transportadora de elétrons. Beleza. Aí, por que não existe o ferro 4+, brother? Por que não existe? Por que para no 3? É esse questionamento que eu quero trazer para você. Então, vamos lá pensar comigo. Ó. Na química, você sempre busca uma simetria entre os orbitais. Como assim, Thiago? Quando eu falo em simetria, todo mundo tem um elétron e isso em um mesmo subnível, tá? Então, tipo, no P eu tenho 3 orbitais, né? Então, simetria é todo mundo ter 1 ou todo mundo ter 6, por exemplo, tá? Ou desculpa, todo mundo ter 1 ou todo mundo ter 2, que no total dá 6, né? Ou então assim, ó, no D, simetria entre os orbitais é todos os orbitais terem 1 ou todos terem 2. Então, quando isso ocorre, uma simetria entre os orbitais, então você tem uma estabilidade, tá? Então é o seguinte, ó, eu vou copiar aqui para você, só para você lembrar comigo o seguinte, ó. Quando eu pego o subnível S, tu só tem 2 elétrons no máximo, né? Cada orbital pode ter, no máximo, 2 elétrons, beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, no S, você vai ter um único orbital, tranquilo? Quando eu pego o P, eu posso ter, no máximo, 3 orbitais. E quando eu pego o D, eu posso ter no máximo 5. Então é o seguinte, ó, o S,
eu posso ter dois elétrons, né? Então tá aqui, ó, o S1 e o S2. Quando eu pego o P, eu vou ter aqui, ó, o P1. Primeiro tu coloca os elétrons para cima, tá? Ó, que é a regra de Hunt. O P2, o P3, o P4, o P5 e o P6, beleza? O D, mantém o script, ó, D1, D2, D3, D4, D5, aí depois tu vem descendo, ó, D6, D7, D8, D9, D10, tá? Beleza? Então vamos lá. Você tem, por exemplo, no ferro, o subnível D5, concorda? Então tá aqui, ó. Só botar aqui o marca-textozinho, papapá. Então vamos lá. Tu tem aqui o D6, não é isso? Ó. No ferro 2+, tu também tem o D6. E no ferro 3, tu tem o D5. Vamos lá. Se você tem o D6, perceba o seguinte, ó. Esse é o D1, ó. O D2, o D3, o D4, o D5 e o D6. Brother, vem cá. No D6, tu vai ter simetria entre os orbitais? Não. Porque tu tem 1 com 2 e 4 com 1. É você ter 5 filhos e dar 2 presentes para um. E para os outros 4, você vai dar um presente só. Se tu der 2 para um e 1 para os outros 4, meu irmão, vai jogar a Terceira Guerra Mundial. O pau vai cantar entre eles. Ou seja, gera uma instabilidade. Então, se você não tiver simetria, então você não tem estabilidade. Então, quando você pega o D5, aí não. O D5, ó, cada um tem um. Então vai estar todo mundo o quê? Por igual. Então, se eu tenho simetria, eu tenho estabilidade. Beleza? Ah, Thiago, por que não existe o ferro 4+? Porque se tu tirar mais um, tu vai ter 4 com um presente e um sem nada. O pau vai cantar. Então, tu vai ter uma instabilidade. Beleza? Então, quando você pega o ferro, ele tende a se transformar em quem? Em ferro 3. Porque no ferro 3 é exatamente onde eu tenho o D5, que é a configuração mais estável. E lembra assim, ó, na natureza tudo busca a estabilidade? Perfeito. Nos alimentos, o que predomina é o ferro 3+. Motivo pelo qual é comum você associar feijoada com laranja. Porque a laranja tem vitamina C, que é uma vitamina antioxidante. Ou seja, ela perde elétrons facilmente. Dominado? E por perder elétrons facilmente, o que é que passa a ocorrer? A vitamina C cede um elétron, transformando o ferro 3 em ferro 2. E o ferro 2 é o mais importante para o meu corpo, para a constituição de quem? Da hemoglobina. Dominado? Então, nos alimentos predomina o ferro 3. Aí eu combino o ferro 3 à vitamina C. Dominado aí? Tranquilo? Beleza? Então, quando você pega o ferro, a tendência qual é? É você formar o ferro 3+, tá? Então, que você forma o ferro 3+, você tem o D5, e o D5 é a configuração mais estável. Beleza? Show? E aí, para terminar, a distribuição eletrônica, você tem a distribuição envolvendo ânions. E aí, Thiago, quando você tem ânions, você tem uma espécie que está ganhando elétrons. E galera, quando você for retirar, você retira do mais externo. Que você for acrescentar, você segue o padrão normal da distribuição. Você vai colocando em ordem crescente de energia. Então, tipo, o cloro termina como? Em P5. Então, quem é o Cl-? P6. Se eu tivesse Cl2-, aí do 3P6, eu vou para onde? Para o 4S1, tá? Coloquei mais um, 4S2, e assim tu segue o baile. Tranquilo? Dominado? Então, para acrescentar, tu vai colocando em ordem crescente de energia.
Para retirar, tu retira do subnível mais externo. Beleza? Casos especiais em distribuição. Brother, a vida todinha eu decorei isso aqui, ó. Quando terminar em S2D4, fica como S1D5. A vida toda eu decorei isso. Mas, Tiago, qual é o sentido disso? É bem simples, cara. O lance da simetria. Se você tem D4, perceba que eu tenho 4 com 1 e 1 vazio. Tu não tem simetria. Então, essa configuração aqui, ó, S2D4, é uma configuração instável. Porque tu não tem simetria. Então, Tiago, qual é a tendência? É você tirar um elétron do S e jogar para o D. Porque quando eu faço isso, eu vou ter o D5. E o D5 eu tenho simetria. Aí uma aluna fala assim, Tiago, mas quando eu tiro um do S, eu gero uma instabilidade. Por quê? Vem cá, o S é só um, não dá para ter simetria. Ele vive só. O D não, que tem 5, aí eu posso comparar um com o outro, né? Então, que você sai do D4 e vai para o D5, aí você tem uma simetria entre os orbitais. Então, é uma configuração que é mais estável. Então, por exemplo, o cromo é 24, ficaria como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Ficaria assim. Só que o correto é fazer o quê? Tira um do S e joga no D. Beleza? Então ficaria S1, D5. 4S1, 3D5. Beleza? E, Tiago, o outro caso é esse aqui, ó. Quando termina em S2, D9. O mesmo esquema. Quando você tem D9, tu tem 4 com 2 e 1 com 1. Não tem simetria. Então é instável. Tá? Quando você tira um do S e joga no D, eu vou ter o D10. E o D10, cada um tem 2. Ele vai ser estável. Então, tipo, o cobre ficaria como? O cobre é 29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3e9. Como é o correto? 4s1, 3e10. Então, assim, ó, o Enem pode cobrar esses casos especiais, pode, tá? Mas saber explicar também é importante. Então, por que isso ocorre? Porque eu busco uma simetria entre os orbitais. E para que buscar uma simetria entre os orbitais? Para você ter estabilidade. Dominado assim? Tranquilo? Então na próxima videoaula vamos brincar aí com os números quânticos. Beleza? Um cheiro. Deus abençoe a todos. Valeu!